notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora, 7h42, 7h42, vamos com a área local hoje com informações importantes para você aqui na nossa programação, tá? 7h42. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Vamos lá com as ocorrências policiais, a gente traz as informações, o resumo para você do 46º Batalhão da Polícia Militar aqui de nossa cidade. Nessas últimas 24 horas, a polícia prendeu aí um jovem de 21 anos de idade, Daliana. Ele estava, em uma residência ali no setor popular. Essa residência foi notado aí que havia uma grande movimentação nesta residência, né? E pela a quantidade de movimentação nessa residência, não condizia com a quantidade de pessoas que moravam por ali. Ou tinha muito parente que gostava da turma lá, ou algo de estranho estava acontecendo. O resultado é que algo de estranho estava acontecendo, viu? A polícia, ela fez uma abordagem a um indivíduo que estava, inclusive, deitado em um sofá que ficava próximo ao portão aí dessa residência, que são um conjunto de kitnets. Ele estava, então, deitado aí. Foi feito contato com ele, informou inicialmente não saber da movimentação. Não vi nada não, aqui não. Não é aqui não. Não. Ao ser perguntado se ele consumia entorpecente, ele afirmou ser usuário de maconha. Com isso, foi indagado se ele possuía alguma quantidade. Sendo relatado por ele que possuía poucas porções no interior do imóvel e que podia pegar, né? Porque era só para ele, né? E estava na pochete em cima de uma cama. A polícia então entrou aí na kitnet dele, né? A equipe averigou a existência aí dessa pochete. No interior haviam 9 porções de uma substância esverdeada, né? Acreditando aí ser maconha. O autor foi questionado e mudou a sua versão, ao dizer aí que vendia apenas para colegas de trabalho. Então, né? Mas vendia, né? Mas vendia, né? Não interessa para quem, ele tinha a comercialização ali. Após, né, ele dizer esta célere frase, a polícia então falou, vamos dar uma olhadinha com mais jeitinho? O Jota, o vendedor mais conhecido como traficante. Exatamente, o camarada tinha guardado um tablete, né, também da mesma droga, aproximadamente 1 quilo, né, de 140 gramas que ele tinha lá na pochete, né, ele tinha ainda mais 1 quilo, né, uma balancinha de precisão, que já ali, né, diz ali muita já entrega, coisa, né? O rolo de papel filme, né? Então, diante desta situação, foi dado voz de prisão a ele e a condução até a delegacia de polícia, ao menos por enquanto, até que alguém assuma, né, a boca, o bico, né, por lá vai parar, cessar um pouco essa movimentação, tá? Tivemos, e ele já tem passagem aqui agora por tráfico de drogas, e antes tinha de ameaça e dano, né? E algumas pessoas disseram que a turma que chegava por lá era uma turma mal encarada, né? Tipo assim, amedrontando as pessoas nas proximidades, enfim. Tivemos uma outra também, essa daqui foi registrada lá na cidade de Perolândia, né? Uma lesão corporal, desobediência e ameaça. Após abordagem de indivíduos envolvidos em uma briga, por um acusar o outro de ter furtado 2 aparelhos celulares em sua residência, um dos envolvidos, em que estava bastante alterado, em visível estado de embriaguez alcoólica, desobedeceu a ordem dos policiais e foi conduzido para procedimento lá no pelotão, né? Ele resistiu à prisão, tendo que ser contido pela equipe após várias ameaças e, sendo assim, foi conduzido à delegacia de polícia também, tá? Então são essas 2 ocorrências registradas aí pela polícia nessas últimas 24 horas. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Muito bem, 7h46, a gente traz agora a voz do cidadão e a gente vai, né, na voz do cidadão de hoje, entrar num assunto que está bastante em pauta, né, Daliana, que foi inclusive bastante divulgado e algumas pessoas ficaram na dúvida a respeito da orientação, né, do Ministério Público para a suspensão das obras que estão acontecendo aí nos córregos de nossa cidade, que seria a canalização.
A Daliana pode explicar melhor. Você esteve ontem no Ministério Público conversando lá com o promotor, né? Inclusive pode fazer as suas aberturas aí desta entrevista. Diante dessa grande compartilhamento dessa notícia que teve nas redes sociais, né, que deu uma viralizada, e todo mundo estava querendo saber a respeito dessa situação, né? E a gente foi lá conversar com o promotor de justiça, né, que é o responsável, né, o titular da 4ª Promotoria de Mineiros, que é responsável pela questão do meio ambiente na nossa cidade, Rodrigo Marambaia, e ele nos recebeu, né, para fazer algumas explicações a respeito desse tema. E ele disse, assim, só para antes da gente rodar o áudio dele, para que você possa conferir na íntegra o que ele falou a respeito desse assunto, acho importante a gente frisar o seguinte: ele disse que é uma recomendação, né? Muitas pessoas vão até ele e perguntam: o Ministério Público embargou a obra, mas assim, é apenas uma recomendação, entendeu? Então, depois dessa recomendação, abre-se um prazo para que a prefeitura, né, faça ali as suas ponderações, para que ela faça, vamos dizer assim, a sua defesa, né? E aí ela pode se adequar ao que o Ministério Público está pedindo, enfim. Eles estão abertos ao diálogo, né? E ele falou que realmente o objetivo dessa recomendação foi justamente proteger o meio ambiente, né? Porque é um projeto muito grande, um projeto grandioso de canalização dos córregos aqui de Mineiros, que com certeza entra muito nessa questão do meio ambiente. E ele, como o titular da 4ª Promotoria de Mineiros, precisava fazer, então, né, uma análise técnica, né? Está fazendo o trabalho dele, né, nesse caso. E ele deixou bem claro que essa recomendação, ela não foi feita, não tiveram denúncias, nem de pessoas, nem de partidos políticos. Foi uma recomendação que partiu do próprio Ministério Público. Ele fez questão de deixar isso claro e ressaltou também o papel da promotoria, né, que é de defender o meio ambiente. Foi feita uma recomendação para a suspensão das obras de canalização dos córregos de Mineiros após a instauração de um procedimento aqui na 4ª Promotoria de Justiça, que se deu, se não me engano, no final do ano passado ou início desse ano. O procedimento ele foi instaurado de ofício pelo Ministério Público. Essa situação da canalização não foi uma denúncia. Eu gostaria de esclarecer para as pessoas que especificamente sobre as obras não foi uma denúncia, né, de algum partido político ou de algum outro cidadão. Chegou ao meu conhecimento até pelas redes sociais do município de que o município estava prestes a realizar as obras de canalização e o Ministério Público não havia sido comunicado previamente dessas obras, né? Por conta do significativo impacto que essa obra gera, a gente instaurou esse procedimento, deu prosseguimento, né? Requisitou várias informações ao município, a gente requisitou também uma perícia técnica dos técnicos lá da área da engenharia e da área ambiental do Ministério Público, que trabalham lá em Goiânia. E após a análise de todas as informações que a gente coletou do município e principalmente da perícia técnica dos analistas que trabalham no Ministério Público, percebemos a necessidade da suspensão das obras em razão de fragilidades técnicas que identificamos nos estudos ambientais para a realização dessa obra. Cabe destacar que muitos ouvintes às vezes se perguntam: o Ministério Público é contra a obra. A gente não é contra a obra de canalização, gostaria de deixar isso bem claro e direto ao ponto, né? Mas a nossa preocupação é a defesa do meio ambiente. Qualquer obra que gere um significativo impacto ambiental, ela tem que passar por estudos, ela tem que passar por avaliações, né? Para que essa obra não gere problemas futuros, né? O objetivo do Ministério Público é esse, é fazer com que essa obra não gere problemas ao meio ambiente, né? E aí os principais pontos da recomendação quais foram? Primeiro, essa questão, como já falei, das fragilidades técnicas que a gente identificou nos estudos. Isso foi feito com base numa avaliação dos analistas do Ministério Público. E também uma outra questão, né, um outro ponto da recomendação foi em relação à indenização das pessoas que moram nas adjacências da obra, né? Nos documentos, nas licenças que foram expedidas, especificamente a primeira licença, uma das vedações que estavam lá era justamente que o município não poderia
instalar efetivamente a obra sem indenizar as pessoas, né, que precisam ser desapropriadas, ou seja, que precisam sair daqueles locais. E a gente, pelo menos nas informações que a gente recebeu, a gente não recebeu nessas informações que as pessoas foram devidamente comunicadas e indenizadas por conta dessa obra. Então, existem duas questões aqui. Três questões, na verdade, né? Existe a questão ambiental técnica, que isso foi apurado pela área técnica do Ministério Público, e existe a questão das pessoas, as que devem ser indenizadas, né? E até o direito à informação delas, elas têm que ser devidamente informadas, etc. A gente não verificou essa situação no procedimento. E essa recomendação foi assinada por mim e em conjunto com os outros promotores que trabalham na comarca, com os outros 3 promotores. Então, em síntese, seriam esses os pontos principais da recomendação. Um dos pontos que chama atenção, né, nessa recomendação é na parte que diz que faltam sinais de erosões, inundações e de restrição à mobilidade urbana que possam justificar a canalização. Bom, então, de acordo com a análise técnica, não justifica essa obra em Mineiros. Essa foi a conclusão que a análise chegou. Sim, sobre essa questão específica da perícia, gostaria de destacar que eu tenho formação jurídica, então eu não posso falar especificamente sobre a área da engenharia, especificamente da área ambiental, né? Eu não sou biólogo nem engenheiro para detectar essas situações. Mas foi realizada uma perícia que, se não me engano, no dia 25 de junho de 2024, eu acompanhei essa perícia e os técnicos, eles verificaram que não haviam esses sinais, né, que justificassem a necessidade da obra. Foi uma avaliação técnica, não é uma avaliação política, né? E uma obra dessa magnitude, ela tem que ser devidamente justificada, né? Então, essa recomendação foi justamente por isso, para que sejam sanadas todas essas dúvidas, todas essas informações que ainda restam, né? Precisam ser devidamente esclarecidas, tanto ao Ministério Público quanto também a toda a população de Mineiros. A recomendação ele é um ato unilateral do Ministério Público. A recomendação ela tem muitas vezes a natureza preventiva, né? Para evitar que ocorra algum dano. A gente coloca um prazo de resposta para a recomendação. A gente não tem poder de embargo da obra. Muitas pessoas perguntam assim, a obra está embargada? A obra não está embargada. Mas a gente fez a recomendação, no Ministério Público, nós fizemos todas as nossas considerações das fragilidades técnicas e jurídicas que identificamos até o presente momento. O Ministério Público está à disposição da Prefeitura, né? A gente está disposto a dialogar, eles podem apresentar uma resposta, eventualmente apresentando outras informações que não haviam sido apresentadas anteriormente, e com base nisso, caso eventualmente eles apresentem essas informações, a recomendação ela pode ser considerada atendida, né? Mesmo que eventualmente a obra não seja devidamente paralisada. Então tudo depende do que o município apresentar junto com os técnicos deles, né? E novamente eu gostaria de reiterar que o Ministério Público não estamos aqui para fazer nenhum levantamento, né? Nenhuma opinião política sobre isso, é algo extremamente técnico e para a defesa exclusiva do meio ambiente. Agora 7h55, 7h55, ele deixou no finalzinho um ponto interessante em que o município, né, ainda tem a oportunidade, é claro, de demonstrar, né, que todo esse trabalho que o Ministério Público afirma desconhecer foi feito. E isso acontecerá em breve agora, né, Daliana? Exatamente, né? Tá prevista aí um encontro, né, uma reunião para eles conversarem. Essa reunião, inclusive, foi solicitada pela equipe da Prefeitura de Mineiros, né, que entrou em contato com o Ministério Público e pediu, né, para ter essa conversa, né? Ela está prevista para acontecer hoje por volta de 13 horas, né? Vai ser uma reunião ali entre eles, né? Posteriormente, eles devem passar aí um balanço do que foi discutido nessa reunião para a gente divulgar, né, junto à população de Mineiros. Mas eles vão conversar hoje, a prefeitura, e aí o promotor disse, né, que a expectativa é realmente de haver um bom diálogo, né, para avaliar todos os pontos e remediar essa situação, né, que é o que todo mundo quer, que essa situação seja resolvida o quanto antes. Bom lembrar que a obra não está embargada, a obra continua, é apenas uma orientação, né, feita aí pelo Ministério Público e que agora, né, a prefeitura vai certamente devidamente apresentar todas as questões, os estudos aí apontados, né, pelo Ministério Público, caso eles tenham aí todas essas informações e esses estudos também. Então, sexta-feira, no caso hoje, né, mais conhecido aí como hoje, terá aí essa reunião com o Ministério Público, né, a fim de
dar aí continuidade, né, a essa obra e para que ela não seja cessada agora. 7h57, 7h57. Então nós tínhamos aí essa informação, né, para trazer a respeito aí desta pauta que estava bastante comentada aí na cidade de Mineiros. Vamos lá, continuando aqui então com a voz do cidadão, né? Bom dia. O camarada vender então para colegas de trabalho pode, eu nem sabia, né? Cidadão aqui fazendo aí a alusão àquele que foi preso aí, né? Quem mais está com a gente? O pessoal tá dizendo aqui, né? Fazendo aí um alerta, né? Ela dizendo aqui que tem uma pessoa que passeia com o seu cachorro, um pitbull, né? E ela fala assim, é uma garota, ela não consegue segurar aí o seu cachorro, né? Inclusive o cachorro arrasta aí a dona, né? Enfim, e é uma criança aqui, né? Pelo que ela, principalmente com criança, né? E aí o pessoal fica preocupado, se uma hora esse cachorro resolver realmente atacar aí um outro animal ou alguma outra pessoa, essa criança não tem aí a força necessária, né? Para conter aí o animal. O pessoal faz esse alerta aí, né? Em geral para todo mundo, tá? 7h58, hoje é sexta-feira, a gente aproveita para desejar aí um fim de semana abençoado a todo mundo, né? Que tenhamos aí um fim de semana bem tranquilo e que nós possamos trazer aí notícias tranquilas também na próxima segunda-feira. Jornal Verde Vale. Bom dia para você, Daliana. Um bom dia para você, Jota, para você também que acompanhou a nossa programação, 7h58, uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. Amanhã eu volto um pouco mais tarde, a partir de 7 da manhã, com o Jornal Verde Vale. Um abraço. Forte abraço, bom dia para você, obrigado pela sintonia, o carinho com a gente. Tchau, tchau.